A todos. Agora sim. Bom dia. Estamos todos bem? Estamos todos bem? Sim! Estamos todos bem porque estamos na casa do nosso Deus e estamos juntos, amém? Ahm, Bem-vindos a quem está online também. Espero que esteja tudo ok. Se tiverem alguma dificuldade na transmissão, coloquem nos comentários para nós tentarmos resolver, está bem? E hoje nós vamos ter uma celebração um bocadinho diferente. Vamos estar ligados à Casa da Cidade, em Lisboa. Os nossos pastores não estão, como podem ver, estão a descansar. Então nós vamos transmitir a celebração da Casa da Cidade. Mas antes disso, antes de passar para a transmissão, eu queria aproveitar para fazer alguns anúncios. Está bem? Então, em primeiro lugar, nós vamos ter no dia 18 de setembro às 9, tanto no Zoom como aqui na igreja, a Noite de Louvor e Oração. Portanto, quem quiser estar connosco já sabe que pode vir até aqui, ou então, se não tiver a oportunidade de se deslocar até cá, no Zoom consegue também ter acesso à transmissão. Depois temos também no dia 12 reunião de senhoras e de homens. A reunião de senhoras é às 3, mesma coisa, também no Zoom e presencial. Depois convido-vos a falar com a Cecília mais sobre este assunto, ou com o Joel. E a reunião de homens é às 19, nos mesmos moldes, está bem? Outra coisa importante é que temos reunião de cooperadores dia 5 de setembro, às 15, também Zoom e presencial. Portanto, dia 5, peço desculpa, dia 5 de setembro, é um sábado, aqui à tarde, e é muito importante todos aqueles que de alguma forma cooperam e trabalham, servem na igreja, estarem presentes. É sempre um tempo muito edificante, muito renovador, digamos assim, quando estamos juntos para pensar sobre trabalhar para a obra de Deus e para a casa do nosso Deus. Então, estes são os principais anúncios. Outra coisa que também é importante é que relembrar que as inscrições para as celebrações ao domingo são feitas de segunda à quinta, está bem? Já não recebem nenhum e-mail de confirmação, isso também é importante. Portanto, mal se inscrevem, está automaticamente feita a inscrição. Se alguma coisa em contrário não permitir que estejam cá, vocês são contactados, está bem? Outra coisa, estou mesmo a terminar. Quando a Casa da Cidade estiver a fazer o levantamento da oferta, vamos acompanhá-los também, ok? Aqui, quem estiver em casa através do NIB ou do MBWay, como preferirem, mas vamos fazê-lo ao mesmo tempo, está bem? Pronto, é isto o principal que temos. Gostava só de ter uma palavra de oração antes de iniciarmos o nosso tempo juntos, está bem? Não sei se alguém tem assuntos de oração aqui presente, possamos interceder. Irmã Elisa, Fernanda, o que é que se passa, Fernanda? Tens uma operação amanhã? Ok. Então, se mais ninguém tiver nada, a irmã Marta, irmão Carlos. Ok, vamos orar também por isso. Mais alguém? Não? Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa nesta manhã. Senhor, obrigada, porque é um privilégio, Deus, estar em família, mesmo neste tempo, Senhor, Senhor, de desafios, dificuldades que o Covid nos trouxe, Senhor. Felizmente já podemos estar juntos, quer seja presencialmente, quer seja online. E nesta manhã, Senhor, queremos te pedir que tu venhas ser o centro de tudo aquilo que vai acontecer entre nós, Pai. E colocamos, Senhor, nas tuas mãos estes assuntos de oração que foram aqui levantados, Senhor. Todos aqueles que estão doentes, que estão cansados, que precisam de renovação de forças, Senhor, que tu possas intervir de forma sobrenatural, Senhor, de uma maneira que, Senhor, que nenhum de nós pode fazer, nem médicos, Pai, que realmente, Senhor, a tua vontade seja feita na vida dos nossos irmãos, Senhor. Ora em especial pela Fernanda, Deus, que vai ser operada amanhã. Oro, Deus, para que tu possas, Senhor, estar com ela, Senhor, tranquilizar também o seu coração, que possas dar sabedoria aos médicos, Deus, e que rapidamente ela possa recuperar, Paizinho.
e também pela nossa querida irmã Elisa, Deus, que Tu sabes, Senhor, o quanto ela tem passado, Senhor, por causa da sua saúde, Deus, que Tu possas também trazer segurança, possas trazer conforto e ânimo ao seu coração. Obrigada também pelo exemplo de perseverança e resiliência que ela é para nós, Senhor, que realmente possas continuar a ser com ela em todo o tempo, Pai. Oramos também pelo amigo da Elizabeth, que está no Luxemburgo, Senhor, esta situação que veio à sua vida, à sua saúde. Deus, que nós não conseguimos de maneira alguma controlar, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas e Te pedimos, Deus, que Tu possas fazer a Tua vontade na vida deste homem, Senhor. Oramos também, Senhor, pela irmã Marta e pelo irmão Carlos, este casal, Senhor, que Tu possas, Senhor, também tocar nos seus corpos, nos seus corações, que possas retirar, Senhor, todo o desconforto que eles possam sentir em termos de saúde e que possas recuperar e restaurar os seus corpos. Senhor, oramos também pelas suas famílias, pelas famílias destas pessoas que nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que também possas dar sabedoria para lidar com as dificuldades, Senhor, para que possas, Senhor, trazer unidade, Senhor, aos seus lares e que nenhuma destas situações, Senhor, seja para a discórdia, mas sim para a união, Senhor. E oramos, Deus, também pela nossa celebração desta manhã, Senhor, que realmente tudo aquilo que possa acontecer seja da Tua vontade, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir fruto nos nossos corações, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados e, acima de tudo, levar a Tua palavra para o nosso dia-a-dia, não apenas para ficar aqui fechado em quatro paredes, mas que possa surtir transformação nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar aqui acompanhados pela nossa Esther. Ok, vamos lá. Podem ficar de pé. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e me alegrarei. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te no Senhor, alegra-te, alegra-te no Senhor. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Nosso Deus é o motivo da nossa alegria. Amém. Amém. Ok. Este é o dia que fez o Senhor. E todos os dias que o nosso Deus nos dá são motivos para nós estarmos alegres. Amém? Foi mais um dia que Deus nos deu de vida e muitas vezes nós não pensamos muito sobre isto, sobre o valor que é nós podermos acordar mais um dia, ter mais um dia de vida e estar na presença do nosso Deus. Então esta música faz-nos pensar muito sobre isso. É uma coisa tão simples, o alegrar-nos pelo dia que o Senhor fez. Amém? E nós devemos realmente ter em mente estas pequenas coisas que nós damos como garantidas e que o nosso Deus nos provém. Então, vamos continuar a louvá-lo por isso. E agora vamos cantar Bendito é o nome do Senhor. Amém?
Aleluia. Santo e precioso é o teu nome, Jesus. Nós bendizemos o teu nome nesta manhã, Senhor, porque tu és digno de todo o nosso louvor e da nossa adoração. Senhor, tu és um Deus de promessas, és aquele que não falha. Tu estás connosco em todo o tempo, Senhor. Em ti nós podemos descansar, nós podemos confiar, Senhor, porque tu prometeste segurar-nos, Senhor, se prometeste cuidar de nós, prometeste suprir as nossas necessidades. Senhor, como diz a tua palavra, se tu dás de comer aos animais, aos pássaros, aqueles animais que estão no céu a voar, Senhor, se tu dás alimento, se tu dás provisão, quanto mais aos teus filhos. Senhor, e nós queremos confiar nessa promessa, queremos confiar naquilo que tu nos prometeste fazer, que era cuidar de nós, queremos entregar-nos nas tuas mãos. Senhor, e queremos fazê-lo também através, Senhor, das nossas ofertas, queremos ser generosos. Queremos, Senhor, confiar, Deus, que aquilo que nós entregamos nas nossas ofertas vai ser administrado, Senhor, de forma com sabedoria, Senhor, para que o teu reino possa ser acrescentado, Senhor. Glória ao teu santo nome, Jesus. Queremos ser, Senhor, fiéis da mesma forma que tu és fiel para nós. Glória ao teu santo nome. Aleluia.
és a razão. Aleluia. Pois tu és a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar, pois tu és a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar, pois tu és a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar, e para sempre eu vivo para te adorar, pois tu és a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar, pois tu és a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar. Se acreditamos nisto nesta manhã, vamos cantar mais uma vez. Pois tu és a razão do meu viver, a razão do meu viver, e para sempre eu vivo para te adorar, e para sempre, e para sempre eu vivo para te adorar. Aleluia. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus nesta manhã. Aleluia. Penso que já estamos... Não? Ainda não? Então vamos cantar mais uma. Ok. Glória ao teu nome, Jesus. Santo e ungido de Deus, estás vivo e exaltado, Jesus.
Espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como o mel. Teu Espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como o mel. Teu Espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. Teu nome pra mim é como o mel. Teu Espírito é água pro meu ser e luz pros meus pés. É tua palavra, Jesus, eu te amo, eu te amo. 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 Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício por cada um de nós. Obrigada, Senhor, porque o teu sacrifício na cruz trouxe liberdade à nossa vida, trouxe propósito, trouxe um plano para a redenção. Obrigada porque o sangue derramado naquela cruz deu-nos livre acesso ao Pai. E hoje podemos estar na tua presença, Senhor, santificados, purificados pelo sangue de Jesus. Senhor, que em momento algum nós nos possamos esquecer, Deus, da tua tremenda graça, da tua misericórdia por cada um de nós. Que a cada dia, Senhor, nós possamos viver debaixo da tua graça. Que a cada dia nós possamos recordar, Senhor, o sacrifício de Jesus. E viver, Senhor, de uma forma mais digna possível, Senhor, de te agradar. Viver para ti, Senhor. Para que tu te agrades de nós. Santo e precioso tu és. Aleluia. Amém. Penso que agora já vamos conseguir transmitir pela graça de Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Queria só partilhar algo aqui, uma passagem da Bíblia. Que é algo que fala muito ao meu coração. Que está em Gênesis 18. Gênesis 18, 9. Não é nada, peço desculpa. É 17. É muito conhecida esta passagem. É aquela passagem em que Deus promete um filho
a Abraão e à sua mulher Sara, diz assim, vou começar do 15. Deus disse a Abraão: a tua mulher já não continuará a chamar-se Sarai, mas Sara. Hei de abençoá-la e farei com que ela tenha um filho teu. Ainda há de ser mãe de muitos povos e há de haver reis entre os seus descendentes. Abraão inclinou-se e sorriu, pensando no seu íntimo. Será que pode nascer um filho de um pai de 100 anos? Será que a Sara vai mesmo ter um filho aos 90 anos? Então Abraão exclamou: Oxalá tu conserves a vida a Ismael. Mas Deus disse: sim, mas também a tua mulher Sara vai ter um filho teu, e tu hás de dar-lhe o nome de Isaque. Eu hei de fazer aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. E já agora vou completar com aquilo que eu ia começar por ler, que era 18:9. Logo na página a seguir, para quem tem a Bíblia no telemóvel, diz assim: Abraão e Sara tinham recebido Deus em casa. Aliás, eram 3 pessoas, mas na Bíblia diz que essas 3 pessoas representam Deus. E eles estavam a dar-lhes de comer, e eles perguntaram-lhe: onde está a tua mulher Sara? E Abraão respondeu: está ali na tenda. Então um deles disse: para o ano que vem voltarei à tua casa, e na devida altura a tua mulher Sara terá um filho. Ora, Sara estava a ouvir a conversa à entrada da tenda, mesmo por trás de Abraão. Abraão e Sara eram bastante idosos, e Sara já não estava em idade de ter filhos. Então Sara sorriu ao pensar para consigo mesma: como é que eu vou ainda sentir essa alegria se eu e meu marido estamos velhos e cansados? O Senhor disse a Abraão: por que é que Sara sorriu, pensando que já não pode ter um filho nesta idade? Será que para o Senhor isso é uma coisa tão difícil? Daqui a um ano voltarei a passar por tua casa, e no fim do tempo, devido à tua mulher, no fim do tempo devido, a tua mulher terá dado à luz um filho. Sara ficou com medo e negou que tivesse sorrido, mas ele respondeu: sorriste, sim. Eu acho esta passagem muito, muito rica. Em Gênesis 17, nós vemos então Deus a prometer um filho a Abraão e a Sara. E eu acho muito curiosa a forma como Abraão lhe responde, a dizer: oxalá tu conserves a vida a Ismael. O que é que será que isto significa? O que é que significa esta observação de Abraão para com a promessa que Deus fez? Foi do género: pronto, ok, tu estás-me a prometer algo, mas caso não dê, por favor, poupa o meu filho, que assim pelo menos um eu já tenho. Sim. E isto toca-me muito pessoalmente, porque nós, de facto, muitas vezes na nossa vida queremos ser nós a dizer como Deus tem que fazer as coisas. E Abraão já tinha visto Deus fazer coisas incríveis que só mesmo vendo é que uma pessoa consegue acreditar. E mesmo assim duvidou da promessa de Deus e do poder de Deus para fazer realmente cumprir aquilo que estava a prometer. Então receou e disse: oxalá conserves a vida a Ismael. Ao que Deus respondeu: sim, está bem, eu conservo a vida a Ismael, mas Sara vai ter um filho teu. Ou seja, voltou a reafirmar a sua promessa. E no capítulo 18 vemos Sara também a duvidar. E Deus a responder. Diz assim: porquê é que Sara sorriu, pensando que já não pode ter um filho nesta idade? Ou seja, Deus também percebeu aqui que Sara também não estava muito convencida com aquilo que Deus tinha prometido fazer. Mas a verdade é que, como eu orei anteriormente e conforme nós cantamos, Deus é um Deus de promessas e Ele nunca vai falhar com a sua promessa. E é essa a certeza que nós podemos ter, mesmo que pareça a coisa mais estapafúrdia, mesmo que para nós pareça completamente impossível, porque efetivamente há muita coisa que nós não conseguimos alcançar, que nós não conseguimos fazer pela nossa força, mas Deus é todo poderoso e quando Ele cumpre, Ele faz. Amém? Então, queria aproveitar para deixar esta palavra de esperança também para os irmãos, se por algum motivo estiverem a passar por alguma dificuldade, por alguma situação que pareça impossível de se concretizar. Deus tem poder para fazer as coisas acontecer segundo a sua vontade. Atenção, essa parte também é muito importante. É que tem que ser de encontro à vontade de Deus. E aqui era a vontade de Deus que Abraão tivesse um filho. Amém? Então acho que agora já conseguimos. Já está, sim.
Vamos ouvir o nosso irmão Tiago. Bom dia a todos os irmãos em Gaia, que é hoje possível e um privilégio ter-vos connosco aqui também. Amanhã já estou aí no norte também. Começam as nossas férias, já temos lá os nossos 3 rebentos aí nessa linda terra e eu e a Ruth fazemos a viagem hoje para estar aí amanhã também. E esperemos também rever alguns dos irmãos pelo tempo que aí estivermos. Então, vamos à palavra de Deus. Amém? Estão preparados para ouvir alguma coisa nesta manhã que vos desafie e que vos leve a pensar seriamente naquilo que nós vamos falar e, se possível, e é a minha oração, que traga mudança à vossa vida? Estão nessa? Estamos todos nessa? Então vá. Hoje vamos falar sobre decisões e consequências. Tem sido, e acho que é assim normalmente que a gente faz as coisas, aqui na Casa da Cidade nós temos falado, e tem sido muito bom, sobre alguns temas que eu acho que eles têm quase um encadeamento entre si, não é? E na medida em que isso acontece, nós podemos perceber também que há uma direção de Deus. É como se Deus estivesse também a tomar uma decisão sobre aquilo que acha que é importante nós escutarmos para depois também seguirmos um determinado caminho. E hoje não vai ser diferente. Espero eu que não seja diferente. Fruto daquilo que ouvimos, ainda há 2 domingos pelo Bruno, o domingo passado pelo Ricardo, coisas tão desafiantes e que eu vos também deixo o desafio para escutarem online, para verem no YouTube ou para escutarem o nosso podcast, e que tem conteúdo tão bom. Mas hoje este é o nosso tema e acho que vocês, quem escutou as últimas mensagens, vai poder perceber esse seguimento. A vida é feita de escolhas, certo? Todos nós fazemos escolhas, umas mais conscientes, outras menos conscientes, a toda a hora, não é? Eu, por exemplo, neste momento estou a escolher continuar a respirar. Mas é uma escolha inconsciente, não é? Se eu quiser conscientemente tomar uma escolha sobre esse determinado assunto, eu posso simplesmente suster a minha respiração agora. Claro que o meu corpo vai reagir, porque essa decisão tem uma limitação, não é? Eu tenho uma limitação física que me impede de decidir muito tempo sobre não respirar. Mas eu estou a tomar essa decisão, só que é uma decisão automática. E há decisões que não são bem assim. Essas decisões podem nos levar, decisões que a gente toma na vida, por muitos e diferentes caminhos. Há decisões que têm consequências positivas e há decisões que têm consequências menos boas, negativas, certo? As consequências das nossas escolhas são diferentes, de acordo com da forma como nós escolhemos o que escolhemos. E há uma data de fatores que quando somos confrontados com uma decisão que temos que fazer, que influenciam a decisão. Por exemplo, eu, quando estava a preparar esta mensagem, lembrei-me de um episódio que me aconteceu quando eu era miúdo. E para dar o contexto todo, eu quando era miúdo, quando eu tinha aí uns 12, 13 anos, eu era um ser baixinho, muito magrinho, mesmo assim mesmo magrinho, era uma magricela. E estava com os amigos meus no verão, numa piscina lá no norte, em Gaia, em Espinho. E a piscina de Espinho tem uma daquelas pranchas para saltar para a água, não é? Mas essa prancha tem 3 estágios, 3 degraus. E nós muitas vezes a gente ia até ao primeiro estágio e saltávamos lá para baixo. Lembram-se que eu era pequenino, magrinho, ok? Então, eu já da primeira prancha, quando eu saltava, eu demorava mais tempo a cair do que alguns. Então, houve um dia que tomámos uma decisão, daquelas decisões que são tomadas por influência dos amigos, sabem? Que não foi subir até ao segundo nível, foi subir até ao 3º estágio. Hoje em dia, e o pessoal de Gaia sabe disso, que estão aí em casa, aquela prancha está vedada. Até meteram cimento, aquilo é tudo lisinho, porque não deixam ninguém saltar lá de cima, por causa de acidentes que aconteceram. Mas, o que é que acontece? Subimos até lá acima. E foi a tremer. Nós subimos, e foi uma daquelas decisões
que às vezes nós tomamos de forma inconsciente, sem perceber bem no que é que nos estamos a meter. E eu lembro-me de estar a fazer o caminho e ter sempre aquela sensação de arrependimento, sabem? Porque é que eu fui fazer isto? E subia mais um degrau e quando cheguei lá acima, estava arrependido, claramente, de ter feito, de ter chegado lá acima. As escadas eram íngremes e fininhas, e eu estava lá em cima e olhei para trás, arrependimento, porque eu nem sequer me sentia capaz de descer as escadas, outra vez. Porque só de pensar em descer, eu via ao chão, pelo menos do outro lado era água. Se calhar tinha mais hipótese de sobrevivência. Então, cheguei até à ponta da prancha, fui mesmo até à pontinha, assim, estão a ver, olhei para baixo e disse, oh meu Deus, no que é que eu me fui meter? E agora o que é que vai acontecer? Não é? Decisões por influência. E claro, olha, tive que saltar. Não é? E naquele salto eu lembro-me que não sei se vocês já sentiram isto antes de tomar uma decisão, aquele impulso, aquela sensação de que é agora tenho mesmo que tomar a decisão. E há momentos na vida que são assim. Mas nesses momentos da vida em que nós temos de tomar uma decisão, muitas vezes nós também ficamos paralisados, com medo, como o Bruno falava, ficamos ali sem saber o que fazer e ficamos no impasse. Só que não é muito bom estar numa prancha, a não sei quantos metros de altura, num impasse, certo? Primeiro porque há pessoas atrás que também provavelmente querem saltar. E segundo, quer dizer, vais ficar ali a fazer o quê? Quem és tu para estar? O que é a tua vida para que tu fiques no cimo de uma prancha ali à espera para tomar uma decisão? Salto, não salto, faço, não faço? Antes de vos contar o fim dessa história, deixem-me continuar aqui o meu raciocínio. Existe sempre um antes, um durante e um depois nas decisões que nós fazemos. É normal. É normal, antes de decidir, nós fazemos a pergunta: o que é que eu faço? Certo? E agora? Vou para onde? Que caminho é que eu escolho? É normal durante, como eu estava a contar na história, nós fazemos outro tipo de perguntas. Será que eu escolhi bem? Será que eu fiz a decisão acertada? Será que este foi o caminho certo? É normal até desejar voltar atrás. Mas também existe um depois, existe o fim da linha. Existe aquele momento em que nós fazemos outro tipo de perguntas, que é: se eu soubesse no que isto iria dar, não é? E se eu soubesse o que isto iria dar, nós depois, como é uma incógnita, as decisões às vezes são uma incerteza, nós podemos dizer que faria outra vez, faria tudo outra vez, não faria nada diferente. Mas também podemos dizer: se eu soubesse, eu jamais me tinha metido nisto. Eu nunca tinha decidido desta forma. Isto foi um erro. Ou então, até pode ser que a gente chegue ao fim e diga assim: continuo sem saber se fiz a escolha certa. Continuo sem saber, porque nós não sabemos, não temos o mapa de todas as estradas e todos os caminhos e onde tudo vai dar, e não conseguimos perceber como é que seria se eu tivesse decidido de outra forma. Às vezes imaginamos, e há pessoas que conseguem ficar presas a isso, a imaginar os ses. E se fosse assim, se eu tivesse feito de outra maneira, e se eu tivesse tomado outra decisão. E vivem presas a essa incógnita, a essa incerteza, a essa instabilidade. Existem decisões, no entanto, que a gente toma, que são muito rápidas de tomar, porque têm que ser tomadas assim num impulso. Uma das discussões que nós tivemos esta semana no pequeno grupo, vejam lá quão profundas são as discussões que nós temos no nosso pequeno grupo, no WhatsApp, foi uma coisa tão simples como esta. E eu nunca pensei que aquela discussão fosse levar tanto tempo, rolar tanto texto, que é o facto de nós agora andarmos com máscara. O que é que acontece se nós de repente tivermos vontade de espirrar? Não é? E é uma daquelas decisões. Eu aqui há uns dias estava num espaço público, tinha que estar com a máscara, e eu tive vontade de espirrar, o que para quem me conhece não é nada da normal. Fruto das minhas alergias, fruto de tudo isso, eu espirro muitas vezes, não é? Mas eu estava com a máscara na cara e foi daquelas decisões:
Ou seja, eu não tenho tempo para parar, para decidir, para escolher qual é o melhor caminho. Claro que na altura eu pensei, muito rápido, tiro a máscara e espirro. Será que tenho tempo? Será que não? Ou então vou espirrar para dentro da máscara. E foi o que eu fiz. É daquelas decisões que depois temos que viver com as consequências, sabem? Porque depois de ter espirrado para a máscara, fiquei ali com o que tinha saído bem perto de mim. Mas se calhar foi melhor assim. Mas não sei se eu tivesse tomado outra decisão, como é que tinha sido. Mas foi o que aconteceu. Mas há decisões que realmente precisam de mais ponderação. E então esta semana eu decidi fazer uma coisa também. Fiz um inquérito e assim no instante cerca de 70 pessoas responderam. Mandei assim umas mensagens pelo WhatsApp, para os jovens, para alguns amigos, para a Igreja de Gaia, vocês também responderam, assim, e de repente uma data de gente respondeu. Portanto, esta imagem que eu tenho aqui atrás de mim, ou aí no ecrã, para vocês que estão a seguir, e foi a imagem que eu enviei para as pessoas. E propus as pessoas tomarem uma decisão, fazerem uma decisão. E disse assim: vem um comboio a grande velocidade. Olhem para a imagem para vocês perceberem. E tu, és o bonequinho vermelho, vês 5 pessoas presas na linha onde o comboio está. Reparas numa alavanca azul que pode mudar a direção do comboio e salvar as 5 pessoas. No entanto, na outra linha tens uma pessoa presa. Se não tomares nenhuma decisão, até porque não és o culpado daquela situação, passaste por ali, por acaso reparaste que está o comboio a chegar e tens uma alavanca e podes mudar o caminho, serás responsável pela morte de uma pessoa. Tens apenas uns segundos para decidir, ou não, o que fazer. Então, pensem para vocês, porque eu já tenho as respostas do inquérito, o que é que vocês fariam nesta decisão que teriam que tomar, nesta situação. Se vocês puxavam a alavanca e tinham realmente parte ativa da morte de alguém, ou não mexiam em nada e o comboio passava por cima das 5 pessoas. Então, os resultados do inquérito. Isto é um problema que depois já teve outras alterações, já foi posto de outras formas, mas é um problema comum, é um problema até filosófico, bastante comum, o problema do comboio. 90% das pessoas que responderam, e por acaso achei interessante porque no estudo em geral que foi feito, 66% responderam que puxavam a alavanca. No estudo que fizemos aqui rapidamente na igreja esta semana, 90% puxava a alavanca. Portanto, olharam para esta situação e disseram assim: eu prefiro salvar a vida a 5 do que salvar a vida a 1. O problema, quando visto assim desta perspectiva, a decisão que nós temos que tomar, tendo em conta as consequências, foi meramente matemática. Um problema de lógica. Ou seja, eu olhei para isto e o meu raciocínio, e eu provavelmente faria o mesmo. Mas existem fatores que ajudam a mudar a perspectiva da nossa decisão, certo? Existem vários fatores. Alguém disse assim, num dos comentários, que depois a única coisa que as pessoas tinham que fazer era responder à pergunta. Tá? Só tinha 2 opções. E depois deixei um campo não obrigatório para observações, no inquérito. E uma das respostas foi esta, que vai muito de encontro também àquilo que estamos a falar. É sempre preferível salvar 5 pessoas do que uma. Mas é complicado responder a esta pergunta. Imaginemos que aquela pessoa que estamos a pôr em causa é um familiar ou alguém muito querido. Se provavelmente a estatística mudava um bocadinho. Se nós tivéssemos dito no inquérito que aquela pessoa era um familiar ou alguém muito querido, provavelmente a alavanca ficava por puxar, certo? Ou não? E depois ele ainda acrescentou mais uma coisa, eu não sei quem foi porque isto era anónimo. E as outras 5 pessoas, simplesmente desconhecidas ou terroristas. Isto aí, a nossa capacidade de julgamento já é mais complicado, não é? Se nós tivéssemos conhecimento de causa
destes fatores todos, torna-se muito difícil fazer a escolha, certo? Portanto, isto não é assim um problema tão simples como parece, não é? Eu acho que bastava nós conhecermos aquela pessoa. Há certas pessoas que, se fosse o cão delas que estivesse ali, estou a falar a sério, não puxavam a alavanca. Porque no ato de tomar a decisão, havia a parte lógica, aquela parte que levou 90% das pessoas a responder que puxava a alavanca, poderia vir ao de cima, e o cérebro tem essas duas metades, a parte mais lógica e a parte mais emocional, e podia ser ativada outra parte do cérebro com muita intensidade. E há pessoas que porque depois este exercício é feito de muitas maneiras. Põe-se um animal, põe-se os terroristas, põe-se pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis, e em maior número as não saudáveis, percebem? Pois o problema avança e depois nós temos que tomar uma decisão. Bem, mas o percurso da nossa vida não é bem semelhante assim a uma coisa a andar num comboio sem opções, não é? Ou com poucas opções, ou com coisas que a gente temos que decidir assim de repente com base uma coisa ou outra. Não é como andar num carril com um percurso pré-estabelecido. Há pessoas que até acreditam nisso, que isto está tudo pré-estabelecido e nós simplesmente não temos opção nem liberdade de escolha. E sobre isso é um dos assuntos que também no nosso pequeno grupo não vale a pena tocar, senão aquilo acaba muito tarde. Porque recorrentemente falamos sobre isso. Mas como tantas vezes fazemos esta questão, o que é que eu faço agora? Somos nós que temos estas alavancas para poder decidir o caminho. Isso não invalida que Deus não tenha um plano para a nossa vida. Não invalida que possamos fazer a pergunta, então, mas Deus tem um plano ou não tem? Mas se eu posso decidir, se eu posso escolher, se eu tenho realmente a liberdade para puxar as alavancas, e há pessoas que puxam alavancas que levam a resultados muito negativos. E isso não é o plano de Deus, certo? Mas ainda assim tem o poder de decidir. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Rapidamente, não é a passagem onde nós nos vamos deter mais, mas diz alguma coisa deste género. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, uma passagem conhecida, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus. E esta vontade, este plano, este projeto de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Portanto, isto, se pudéssemos dizer que haveria um carril da parte de Deus estabelecido, poderíamos dizer que ele é bom, que ele é agradável e que ele é perfeito. No entanto, olhando para a vida e tendo em conta que ele nos deu esse poder de acionarmos as alavancas e tomarmos as decisões, eu muitas vezes me encontro em situações que não são boas, não são agradáveis e são longe de estarem perfeitas. Aliás, grande parte da vida é assim. Por escolhas que eu faço, por alavancas que eu puxo. A vontade de Deus não é uma coisa forçada. É verdade que o seu amor por nós é inegável, mas até usufruir do próprio amor de Deus é uma alavanca. É uma decisão que somos nós que temos que puxar. É uma escolha que somos nós que temos que fazer. E a passagem onde eu gostava de perder um pouco mais tempo convosco está em 1 de Coríntios, no capítulo 10, e podem abrir. Lerei um versículo, mas provavelmente leremos rapidamente 24. Pode ser? Versículos. E esta é uma daquelas passagens conhecidas da Bíblia e que nós muitas vezes citamos até quando estamos a passar por dificuldades, ou então acho que até fazemos mais isso, que é quando alguém está a passar por dificuldades, nós citamos esta passagem, não é? Porque é diferente quando somos nós que temos que decidir, ou quando somos nós que estamos já no fim da linha e a coisa não está boa, do que quando é outra pessoa. Diz assim, no versículo 13:
As provações por que têm passado são normal na vida humana. Pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele vos envia uma provação, também fará com que encontrem a maneira de a poder suportar. E o contexto desta passagem, deste versículo, é claro. E às vezes nós, quando lemos a Bíblia e quando queremos reclamar da Bíblia as bênçãos daquilo que nós acabamos de ler, uma coisa destas é boa, ter uma certeza de que não há provação que nós não consigamos suportar. Ou seja, puxe eu a alavanca que puxar, decida eu que decidir, é isto que a gente vai dizer desta passagem, não há provação que eu não consiga suportar. Porque Deus arranjará a maneira de eu a suportar. No entanto, há muitas coisas e muitas situações que eu já tive que lidar, e eu e a Ruth muitas vezes ouvimos estas expressões quando estamos com algumas pessoas, de coisas que me parecem que são insuportáveis. De pessoas que dizem coisas como: não aguento mais isto, não suporto mais isto, eu não estou a aguentar, eu não sei mais o que fazer, eu quero desistir. Muitas vezes ouvimos coisas deste género. E aquilo tem tudo menos aparência de uma coisa com escape, ou que seja suportável. E neste contexto, o que nós podemos encontrar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós vemos o resultado de uma decisão também. Esta passagem bíblica é mais uma coisa que a gente isoladamente pode dizer: é assim que funciona. É assim que eu posso reclamar de Deus, porque está escrito, e é assim que vai funcionar. Independentemente do que eu escolha, independentemente do que eu faça, as coisas vão sempre acabar bem. Aquele tipo de pensamento positivo de que eu posso fazer tudo e que no fim tudo vai correr bem e que o melhor ainda está por vir e todas essas coisas, isso tem o seu lugar, mas quantas vezes, eu falo por experiência, nós não ouvimos só pessoas que chegam a esses pontos de desespero, nós já passámos por situações assim também, não é? Então, como é que isto pode ser verdade? E neste contexto, eu vou ler, acho que é melhor. Leio rapidamente aqui para vocês, para estarmos todos aqui na mesma página. 1 Coríntios capítulo 10, logo a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, lembrem-se bem daquilo que aconteceu aos nossos antepassados. Todos foram protegidos por Deus por meio da nuvem e todos atravessaram o mar. E por aquele batismo na nuvem e no mar ficaram unidos a Moisés. Todos comeram do mesmo pão espiritual e beberam da água que Deus fez sair da pedra espiritual que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Estas coisas são um exemplo para nós, para não nos deixarmos levar pelos maus desejos como eles fizeram. Não adorem falsos deuses como alguns fizeram. Diz com efeito a Sagrada Escritura: o povo sentou-se a comer e a beber e depois pôs-se a dançar. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não provoquemos o Senhor, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não protestem, como alguns deles fizeram, e foram destruídos pela morte. Estas coisas aconteceram-lhes a eles para servirem de exemplo, e foram escritas como aviso para nós, que vivemos nestes últimos tempos. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado, não caia. As provações por que têm passado são normais na vida humana, pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele vos envia uma provação, também fará com que encontrem a maneira de a poder suportar. Por isso, meus amigos, fujam dos falsos deuses. Estou a falar com pessoas inteligentes. Pensem então no seguinte: o cálice da ceia do Senhor, com o qual damos louvores a Deus, não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Pois sendo muitos, somos um só pão, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
olhem para o povo judeu. Os que comem do que é oferecido em sacrifício estão em comunhão com Deus, a quem o altar é consagrado. Que quero eu dizer com isto? Será que a carne oferecida aos falsos deuses tem algum valor? Será que o falso Deus é alguma coisa? Não. As ofertas que os não crentes oferecem são para os demónios e não para Deus. E não quero que estejam em comunhão com os demónios. Não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demónios. Não podem comer à mesa do Senhor e à mesa dos demónios. Ou andamos a desafiar o Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? E depois ele termina com também uma parte das Escrituras conhecida que diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que ninguém procure o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Na minha Bíblia, este trecho que acabámos de ler tem como título comunhão com Deus ou comunhão com os demónios. Uma decisão. E às vezes até é quase inconsciente, porque nós podemos fazer escolhas boas sem muita consciência de que as estamos a tomar, mas também podemos fazer escolhas más sem muita consciência que as estamos a tomar. Mas não deixa de ser uma escolha e somos nós que a fazemos. Há escolhas do género, escolher um curso. Que curso é que eu vou tirar? Com quem é que eu vou casar? Quando é que eu vou ter filhos? Onde é que eu vou morar? Aceito ou não Jesus? Vivo ou não comprometido com Deus? Escolho perdoar ou não? Escolho fazer o bem ou não? Este tipo de escolhas. E se nós queremos reclamar que há provações que podem vir à nossa vida e que Deus vai arranjar escape para elas, vamos partir do princípio de uma coisa: que estamos em comunhão com Deus. E o que isso significa? Porque estar em comunhão com Deus não é um ato em que eu, na minha singularidade, me encontro somente com o Criador e ignoro a sua família. Portanto, o momento de decisão, aquele momento antes de decidir qualquer uma destas coisas, se nós queremos que no fim da linha, mesmo que as coisas corram mal, porque é possível, mesmo que a alavanca que a gente puxe nos leve por um caminho que não é o desejável, se no fim da linha eu quero escape, eu quero que isto seja verdade, a minha comunhão deve ser com Deus e não, como dizia em Romanos, de acordo com as normas deste mundo. Se eu quero o que é bom, perfeito e agradável, eu tenho que perseguir Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que prestar contas, pedir ajuda quando eu preciso, fazer parte de uma comunidade, de uma família saudável que está comigo naquele momento também, num momento em que eu tenho que puxar a alavanca. É muito bom no fim da linha nós podermos estar lá e dizer assim: eu preciso de ajuda, e aparecer alguém para nos socorrer. Mas esta passagem parte do princípio que essas coisas não aparecem assim de repente, do nada, que não surgem simplesmente quando nós precisamos delas. E Deus é misericordioso e muitas vezes é assim que acontece. É quando já não há mais esperança e ainda assim Deus dá-nos o escape. É possível isso acontecer também. Mas para que isto seja uma verdade, o ideal é que as pessoas já estejam lá connosco. Que no carril da vida, que nas várias decisões que a gente tem que fazer, que não sejam coisas que a gente faça sozinho, não sejam coisas que a gente faça sem pessoas ao nosso lado. Ainda que o final da linha possa significar uma derrota ou uma vitória, antes de lá chegarmos nós faremos um percurso. Existe este durante. E sabem, quando eu estava naquela prancha, naquela piscina, estava lá no cimo, eu tive que também saltar. E realmente, devido ao meu peso, eu não sei se foi só sobre isso, eu acho que parece que mesmo que naquela altura o tempo parou. Porque eu naquela altura não estava preocupado com as minhas dificuldades, com a minha vida, não estava a pensar em mais nada. Eu estava completamente focado naquela situação, naquele problema, naquele imbróglio onde eu me fui meter, não é? E tudo aquilo à minha volta de repente, e os problemas têm este potencial de nos absorver completamente também.
e nós depois não vemos mais nada. Às vezes estamos numa situação em que dizemos, eu cheguei ao fim, eu já não posso fazer mesmo mais nada. Eu na altura até pensei mesmo, rapidamente passou-me pela cabeça, eu já não vou ver mais a minha família. Pronto. E eu saltei, dei esse tal passo, esse tal salto de fé, que iria chegar lá abaixo e que tudo iria correr bem. E eu lembro-me de ter saltado, e aquela sensação que vem, porque antes de nós cairmos, quando nós damos um salto, há um momento em que parece que ainda desafiamos um pouco a gravidade. Sabem disso? Porque nós damos o salto e naquele momento parece que até vamos para cima. Só que de repente somos puxados. E naquele momento eu acho que aquilo realmente foi como se fosse uma câmara lenta. Estão a ver? Tudo ficou a andar muito devagarinho. Eu saltei... Literalmente essa sensação. E eu estou a ter um ressentimento. Um ressentimento é quando a gente torna a sentir aquilo que sentiu naquele momento. E eu tinha ali uma data de amigos que me ajudaram a puxar esta alavanca. Eu não estava sozinho. Aliás, eles incentivaram-me. Eles, salta, salta. Estão a ver aquela coisa? Salta, todos ali. E eu saltei. E até aconteceu mais. Porque a prancha, nós éramos tão pequeninos, que estava lá uma data de gente. E houve um rapaz, que não era do nosso grupo, que empurrou um dos meus amigos, que também estava com dificuldade em saltar. Então, eu ainda tinha mais motivos para saltar, porque senão, se eu não saltasse, alguém ia me empurrar. Né? E isso ainda é pior, porque aí nós não calculamos. E quer dizer, uma coisa é ajudarem-me a puxar a alavanca, outra coisa é puxarem a alavanca por mim, que é bem diferente. E lá fui eu, saltei, e naquele momento, o durante, né, sem saber o que é que ia ser quando chegasse lá abaixo, eu pensei mesmo, vai correr tudo bem, eu vou, não importa, tanta gente já fez isto, eles também já saltaram, ainda agora empurraram um amigo meu e ele veio ao superfície, ele está vivo. Então, de repente, isto tudo estava a acontecer ali naquele momento, e eu saltei, e o que é certo é que eu demorei realmente algum tempo a cair. Eu pensei, isto é muito, muito mais alto do que eu imaginava. E quando cheguei lá abaixo, o que aconteceu é que eu fui tão rijo, que os meus pés bateram na água. E o bater não foi, pronto, eu bati e depois é que fui para baixo. Portanto, os meus pés serviram de amparo. O que é certo é que eu até fiquei com os pés pisados por baixo. E eu era levezinho. Não pensei que aquilo me fosse acontecer, mas doeu-me tanto os pés por baixo. Eu já não fui mais à água, fiquei mesmo... Pronto, uma decisão que no fim não foi muito feliz. Claro que depois, neste contexto, os amigos não estão lá para dizer, para apoiar e tudo mais, estão lá mais para rir e aquelas coisas todas. Mas na vida, se eu quero o escape, se eu quero o apoio, se eu quero o suporte, se eu quero saber que as pessoas estão comigo, vou chamá-las antes. Vou fazer a vida com as pessoas perto de mim. Vou prestar contas. Ainda esta semana, eu e a Ruth estamos também a tomar decisões importantes na vida, e foi tão bom perceber que temos amigos perto de nós e que nos ajudam nesses momentos, e que sem eles, se calhar, até provavelmente continuávamos num carril que há um caminho melhor, e eles ajudaram-nos a puxar essa alavanca também, e estão lá connosco. E sei que se correr mal ou se correr bem, os tenho comigo. Isso faz tanta diferença. Isso faz toda a diferença. Vir à igreja é muito mais do que estarmos simplesmente num domingo na expectativa de ouvirmos uma boa palavra ou termos um bom tempo de música. Isto tem que fazer eco na nossa vida. E tem que acontecer alguma coisa que sai destas paredes e que faz com que tudo aquilo que a gente pregue seja real mesmo. E isso também é uma decisão. Isso também é uma escolha. Isso também é uma coisa que somos nós que temos que fazer. E se queremos viver igreja nesse plano, no plano de Deus, que esse é o plano de Deus, é bom, é perfeito e é agradável. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. E eu já descobri que, mesmo nas maiores dificuldades, eu prefiro isso. É melhor a sensação de que estamos apoiados, porque a vida nem sempre vai correr bem, do que aquela sensação do eu bem-sucedido, porque fui eu que puxei a alavanca, fui eu que tomei a decisão, fui eu que cheguei até aqui, eu não precisei de ajuda.
Passamos toda a vida a querer ter esta independência, a querer ter esta capacidade, a querer mostrar que somos capazes. Nós desde pequeninos, e quando nós somos pequeninos, os meus filhos, há muitas alavancas que somos nós que puxamos por eles. Não são eles que puxam as alavancas. Ou pelo menos eles acham que são. Mas nós estamos ali a fazer aquela influência. A mesma que aquele pessoal todo me fez e disse que o ideal, o melhor era eu saltar. Vai ser bom, vai ser divertido, vai ser fixe, vai ser emocionante. Com os nossos filhos, tens que comer a comida, tens que tomar os medicamentos, tens que ir para a escola, tens que te vestir, tens que levar um casaco. Este tipo de decisões, nós fazemos essa influência e é uma boa influência que nós estamos a fazer na vida deles. E ainda assim, se o meu filho não levar o casaco para a escola, ou levar o casaco mas não o vestir, que ele já fez isso, leva o casaco mas depois fica pendurado, anda na rua e chega à casa doente, com febre, porque apanhou frio, porque andou a jogar futebol e estava quente, mas na verdade não estavam as condições ideais para ele jogar futebol. Ele chega à casa, eu posso lhe dar o ralhete, mas eu estou lá por ele. Eu vou ao médico com ele se for preciso. Porque às vezes nós podemos dizer tudo o que quisermos. Muitas pessoas são assim. Eu sou assim, às vezes. Ouço tudo, as pessoas dão-me os conselhos, estão comigo, na altura de puxar a alavanca, e no fim eu tomo uma decisão diferente. Existe também ainda outra coisa, que é aquelas pessoas que puxam as alavancas sozinhas e depois só nos informam das decisões que tomaram. Ou seja, nós não fazemos parte da decisão, não fazemos parte do momento em que se puxa a alavanca e que se muda a direção. Não fazemos parte disso. Mas elas querem que a gente faça parte da vida à mesma, mas se nós não tomarmos a decisão com elas, não quer dizer que não estejamos com elas quando for necessário. Mas é diferente, né? Há muita gente que chega ao pé de nós, pelo menos ao pé de mim, há muita gente que o faz e que diz que, olha, decidi isto, tomei esta decisão. É assim, se já tomaste uma decisão, não deixes de a partilhar por causa disto que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer o que seria melhor. Era as pessoas estarem lá contigo na altura da decisão. Fazer os outros participantes da tua vida dessa forma. Mais vale tarde do que nunca. E uma das coisas boas que nós aprendemos com Deus é que o amor dele é teimoso mesmo. Mesmo que a gente decida não seguir o caminho certo, mesmo que a gente decida não fazer aquilo que nós estamos aqui a falar, ele está sempre à espera que haja da nossa parte arrependimento e vai fazer por nós o que for necessário para possamos viver a tomar a melhor de todas as decisões, que é decidir continuamente fazer a sua vontade. Quando a vida se encarregar de nos mostrar que nós não estamos no controle, porque há muitas destas coisas que nós estamos simplesmente realmente num carril e há coisas que nos acontecem, a gente pode dizer, eu não decidi isto, não fui eu que escolhi, certo? Tanta coisa que nos acontece. Há pessoas que, estando perto de nós, podem não decidir por nós o desfecho das coisas. Podem não estar nelas toda a solução do nosso problema. Mas tem muito mais peso, penso eu, muito mais peso, ter a certeza de que nós somos amados, ter a certeza de que essas pessoas estão lá para nós, tem muito mais peso do que enfrentar as consequências das decisões que até às vezes não fomos nós que tomamos. Certo? Alguém que tenha uma doença, o que é que seria pior? Né? Ter que passar por uma doença, mas saber que somos amados, e isto é duro, é muito duro. Eu não desejo isso para ninguém, mesmo. Acho que, e oro para que se alguém estiver a passar alguma dificuldade na sua saúde, que isso passe, claro que sim. Eu vou orar por isso. É o meu desejo que vocês sejam livres disso, se estiverem a passar por isso. Quando eu estou doente, eu quero estar livre disso, eu oro por isso. Mas tem um peso diferente, acho que pesa mais eu saber que sou amado. Porque se eu tivesse que tomar uma decisão, já viram o que é? Eu até poderia ser muito bem sucedido, mas viver a vida sozinho
Viver a vida sem a igreja, viver a vida sem os amigos, viver a vida sem a família, não ter quem está lá comigo, seja em que decisão for, nem que seja para usufruir da vitória da minha vida. Isto para mim assusta-me mais do que uma doença. Isto para mim tem um peso maior do que os problemas graves que a vida nos poderá trazer. E se queremos assim algum encorajamento, Deus tomou também uma decisão. E essa decisão que Ele tomou, essa alavanca que Ele puxou, de se fazer um de nós e tomar a decisão de ir até à cruz. A cruz, quando chegámos ali àquele momento, àquela sexta-feira, também teve assim um aspecto de final de linha, certo? Chegámos ao fim da linha. E as consequências dessa decisão na vida de Jesus foram imensas, não é? Mas Ele decidiu tomar essa decisão. E graças a Deus, porque essa decisão teve um impacto eterno na nossa vida. E continua a ter um impacto eterno na vida de muitos. E nós vimos ali um escape daquela situação. Nós vimos uma saída para uma coisa que parecia um final de linha. Um momento em que já não há mais nada a fazer. E quando nos deparamos com esse momento, a ressurreição aconteceu. E isso é uma esperança para nós. Porque ainda que a vida nos traga estes momentos, se nós olharmos para a cruz, se nós olharmos para Jesus, em última análise nós podíamos dizer: as pessoas não são a solução, por muitas alavancas que eu pus, por muito que a gente faça, porque há situações assim. Há situações terminais mesmo que podem acontecer. Ainda assim Deus diz-nos que isso não é o final da linha. Porque a ressurreição que esteve disponível para Jesus é a ressurreição que também está disponível para nós. Amém? E isto deve nos trazer esperança que a linha não chegou ao fim mesmo. Não é? E nós podemos viver desde já, hoje. Não é preciso esperar chegar a um momento desses. Podemos viver já hoje com essa expectativa e com essa esperança que as nossas decisões, viver de acordo com a vontade de Deus, sempre trarão um escape, mesmo numa situação como essas. A vida verdadeira, a vida boa, perfeita, agradável, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento uns com os outros. E o impacto eterno que isso tem na nossa vida e na vida dos outros também. Tem tudo a ver com isso. Esta semana, eu na terça-feira estava a acabar de escrever o que estou a partilhar hoje convosco. E o Samuel Henriques, o filho da Madalena e do Nisha, partilhou com o nosso grupo de jovens uma música. Eu ainda não tinha ouvido aquela música. O que é certo é que ela depois, a partir daquele dia, já entrou em repeat na minha playlist e eu já a ouvi uma data de vezes. É uma música que, na ponte da música, diz alguma coisa que eu traduzi assim rapidamente, que diz assim: ponho a minha fé em Jesus, âncora que me segura. A minha fé num firme fundamento, Ele nunca me deixará. E o que me impactou é que depois de escutar a música, a música está no YouTube e no vídeo há uma data de comentários à música. E houve alguns comentários que eu li que me impressionaram mesmo e que eu fiquei emocionado a ler aquilo e pensei: isto tem tudo a ver com aquilo que Deus me estava a incomodar para partilhar com a igreja. Alguns comentários diziam, pessoas que contavam as situações por que elas estão a passar, esses finais de linha aparentes que elas estão a passar, e que diziam que a vida não é sobre superar dificuldades, mas sim sobre quem temos ao nosso lado. A nossa procura pelo amor pode estar a ser feita nos lugares errados, com a nossa força, a nossa capacidade, os nossos feitos e coisas que alcançamos, e não no que realmente importa. E alguém dizia também a certeza de que somos amados por Ele, fazemos parte da sua família e temos também a responsabilidade de amar. Fruto de terem esta consciência de que, em última análise, a minha âncora, a minha segurança, o meu fundamento está em Jesus. Está mesmo
nele. Para terminar, eu não sei se vocês precisam de tomar decisões na vida. Não sei se tens consciência que estás num caminho ou em rota de colisão com um desses pontos sem saída. Se não vês o escape ou não encontras maneira de suportar essa situação. Olha, para todas essas pessoas posso dizer uma coisa. Olha, bem-vindos à casa da cidade. Mesmo. Aqui somos uma igreja que, não sendo perfeita, somos uma parte da sua igreja, da igreja de Deus. E estamos a fazer um esforço muito grande para viver de acordo com aquilo que nós estamos a falar aqui hoje. A ser um suporte uns para os outros. A fazermos o caminho juntos. A estarmos atentos às dificuldades do próximo. Estamos a fazer um esforço. Alguns poderão dizer que ainda não sentem o resultado desse esforço. As provações de alguém são as minhas provações também. E eu quero estar lá para esse alguém, para essas pessoas que estão perto de mim e que partilham a vida comigo e que nos momentos das decisões eu quero estar lá para elas. E também quero o inverso. Também preciso, também necessito do inverso. E é nesse contexto que a passagem que nós lemos se torna verdade. E não apenas uma coisa que eu reclamo de Deus. Senhor, manda-me o escape. Senhor, dá-me agora. Façam essas orações, sim. Mas preventivamente tomem as decisões em família. Tomem as decisões de acordo com o que nós estamos a falar. A viver a vida junto da sua família e com a esperança em Jesus. Podemos ficar de pé, terminamos em oração. E é mais um daqueles momentos em que eu poderia dizer mesmo, vamos procurar estar perto de alguém e orar uns pelos outros. Mas não será dessa forma que nós o faremos hoje, aqui neste momento. Mas vamos ser criativos e não é preciso muita criatividade para estar perto. Apesar de tudo, com tudo o que está a acontecer, e isto foi uma alavanca que nós não decidimos puxar, o que aconteceu. Não fomos nós que decidimos um coronavírus, não fomos nós que decidimos o isolamento, não fomos nós que tomámos estas decisões. Mas no meio de tudo isto, se tem feito diferença ter pessoas ao meu lado, se tem feito diferença, e percebo também a importância, tenho a consciência disso, a importância que temos na vida dos outros. No meio de tudo isto. Parece que no meio de tudo isto há tanta coisa que veio ao de cima também. Tanta dor, tanta luta, tanta dificuldade. Tantas oportunidades para orar pelas pessoas ao telefone, por vídeo, com uma máscara. E quando possível, na nossa casa, que já tivemos algumas pessoas lá em casa também. E nesses ambientes, perceber a cura, perceber o livramento, perceber os escapes. Perceber Deus a trabalhar no meio de todas estas coisas. Amém? Eu oro por vocês, mas façam esta oração também, em jeito de decisão, e garanto-vos que as consequências de escolherem viver de acordo com isto que nós falamos são consequências de uma dimensão eterna e que são para ser vividas a partir de hoje. Paizinho, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado também porque vivermos de acordo com ela nos dá direito a tudo isto que nós acabamos de ouvir. Obrigado por estar sempre lá para nós, mesmo quando tomamos decisões que não são certas. Obrigado, Senhor, porque nos momentos de maior angústia, de maior dor, tens colocado pessoas certas ao nosso lado. E se isso não está a acontecer, Senhor, ajuda-nos a decidir abrir a nossa vida, partilhar o nosso coração, partilhar quem somos, o que temos, prestar contas. Deus, tudo isso que é necessário, Senhor. Agradeço-te pela vida de cada um. Peço-te que fales connosco, peço-te que fales com os irmãos que estão em Gaia, por todos aqueles que escutarão esta palavra, e que possa realmente haver uma ação positiva perante tudo isto, Senhor. Ajuda todos aqueles que estão a passar por momentos difíceis.
todos aqueles que têm que tomar decisões na vida, todos aqueles que estão inseguros, que estão instáveis, que estão diante de uma alavanca e não sabem o que escolher, Senhor. Peço-te que possas intervir e que haja direção do Teu Espírito Santo e que tenhas liberdade para te mover no nosso meio e através da nossa vida, Senhor. Queremos ser cada vez mais e mais a igreja que Tu desejas que nós sejamos, Senhor. Oramos por tudo isto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos, estamos... Mas nós agora vamos terminar. Também foi boa a palavra, graças a Deus pela vida do nosso pastor, do pastor Tiago, que ele é cá do norte e foi servir a Deus lá no sul. Ele é filho cá da casa, para quem não o conhece. E nós agora vamos terminar também de uma forma que nós cá na casa de Gaia gostamos, que é cantar os parabéns uns aos outros e agradecer a Deus por mais um ano de vida. E eu sei que pelo menos a nossa pastora Cecília fez anos na segunda-feira, mas não sei se há mais aniversário. Eu sei que depois ao longo desta semana vai haver, mas isso fica para a semana. Mas durante a semana que passou, não, aniversários, ajudem-me. O Ian faz anos hoje, ok, boa. Depois não se esqueçam de lhe ligar a dar os parabéns. E então nós vamos cantar os parabéns à Cecília, à nossa pastora Cecília, ao nosso Ian, se ele estiver a ouvir-nos aí em casa, se estiver a ouvir em casa, um beijinho muito grande. E então vamos cantar. Eu vou pegar ali na viola para termos um bocadinho de música, está bem? E quem quiser ficar de pé fica, quem quiser fica sentado. Preciso de micro porque os irmãos vão cantar muito alto. Vou ajudar. Certo? Amém? Estão-me a dizer que vocês não me ouvem falar por causa da máscara. Certo? Vão cantar mais alto que eu. Aos nossos irmãos lá em casa, que é para eles ouvirem bem. Vamos lá então. Obrigada pela ajuda, obrigada por este tempo em que estivemos juntos na presença de Deus. Uma boa semana, Deus abençoe. Vamos guardar a palavra também no nosso coração, que o Espírito Santo fala à vossa vida, ainda mais do que falou esta manhã. E tenham uma semana abençoada em casa também. Beijinhos. Neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar de que não vivo, quero ser fiel, Senhor. Quero ser